psicologia. Né? E essas crenças determinam muito como a gente se porta em relação ao mundo, aos outros, ao futuro e a si mesmo, acima de tudo. Então, assim, já comecei falando demais, acho que é isso o meu trabalho mesmo, mas eu quero mostrar para vocês o conceito de que estamos sempre comunicando o tempo todo. Né? E para ilustrar isso, eu vou usar uma das minhas outras habilidades, a mágica. E aí eu vou precisar de um voluntário. Quem que topa vir aqui me ajudar? Não. Olha, quando é assim, quando eu estou fazendo a apresentação, eu chamo quem mandou o outro ir, tá? Mas se você se voluntaria, chega aí, Hugo. Pode vir. Galera, vamos dar as palmas para o Hugo aí, que maravilhoso. Valeu, obrigado, viu? Pode ficar aqui do lado. Beleza. Galera, então olha só. Hugo, o que eu vou fazer? Você conhece o baralho? Conhece as cartas? Beleza. Já vai ajudar um pouco. O que é a ideia, Hugo? A gente vai escolher uma carta para o Hugo. Tá? Na verdade, a gente é muita gente. Hugo, eu quero que você escolha uma carta. Tá? E a carta que você escolher vai ser sua, só sua. Eu não posso ver, mas seus colegas podem. E você não precisa falar, ninguém precisa falar. Tá bom, Hugo? Então, ó, só pra gente ver como é que o Hugo tá. Hugo, você sabe qual que é essa carta aqui? Sim. Esse é o valete. Tá, vamos ver, vamos pegar outra aqui, ó. Alguém mais? Você sabe qual que é essa? Não, foi só baralho do truque. Essa aqui você sabe Só qual que é? sabe o 1. Esse é o 2. A galera consegue ver? Beleza? Vai que eu não. Então nós vamos lá, ó. É o seguinte. O que você vai fazer? Você vai falar para a hora que você quiser. Tá? Você pode falar no início, no meio, no fim. Mas o importante é que seja justo. Beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai pegar essa carta, você vai olhar, eu vou virar, porque eu não quero ver. Mas você vai mostrar para todo mundo, menos para mim, entendeu? Você vai olhar a carta, gravar a imagem dela na sua mente, não precisa saber o nome, mas grava a imagem na sua mente e mostra para todo mundo grava também. Beleza? Então vamos lá, o Hugo vai em frente e fala para a hora que você quiser. Aqui? Tá, dá uma olhada, não deixa eu ver, mostra para todo mundo. Depois coloca ela contra o seu peito. Depois todo mundo viu? Todo mundo viu? Sim. Coloca contra o seu peito, beleza? Uhum. Posso virar? Pode. Tá. Agora, Hugo, é o seguinte, falei que a gente está o tempo todo se comunicando. É a hora que você vai não comunicar nada. Mantenha a sua expressão serena, firme, tenta não dar pistas para mim do que você está pensando, mas pensa. É só que você pensa. Tá? E todo mundo pode pensar também, não precisa dar sinais não, que aqui eu vou tentar receber a comunicação sem usar a palavra. É bem difícil, mas vamos tentar isso. O baralho, ele tem duas cores de carta. A carta ou é vermelha ou ela é preta, certo? Só pensa, não me responda. Não precisa balançar a cabeça igual você fez agora não. Fica firme. Só pensa, sua carta ela pode ser preta ou vermelha. Ó, vocês viram isso aqui no pescoço dele quando eu falei vermelho? Eu acho que isso foi assim, ele segurou o que era antes. Então eu acredito que sua carta seja preta, mestre. Ó, cuidado com as expressões. Pode ser que eu esteja errado, mas se ela é preta, ela pode ter dois naipes. Ela pode ser de espadas ou de paus. Certo? Espadas é mais afiada assim e paus é arredondado. Não me responde, então tenta se manter firme. Sua carta pode ser de paus ou de espadas. Eu vi a cabeça assim, ó, de espadas ou de paus. Agora você tentou segurar mais, me leva a crer que é de paus. Ela pode ser um número ou uma figura. Ela não está te seguindo, eu já sei que é um número. Fica firme. 2, 3, 4, 5. Chegando, 6, 5, 6, 7, 8, 7. 7 de paus. Que isso? Nossa. Deixa eu ver. Quem fez comigo eu fiquei puta. Valeu, mestre. Obrigado. Não tem como. Então, obviamente eu usei um pouco do que o mágico sabe fazer, mas eu acredito que isso ilustra sim, isso é algo real, nosso corpo fala sim. Né? Então, de fato, o tempo todo nós estamos comunicando, mesmo quando a gente não quer.
Então, o que eu andei estudando na psicologia de desenvolvimento, trabalhando com empresas, eu notei que sim, tem essa demanda da comunicação, mas não é só na empresa. Para pensar na casa de vocês, na família, relacionamentos, com cônjuge, com pais, com filhos, irmãos. Não parece que sempre temos algum problema de comunicação na nossa vida, em uma área ou outra, se não é no trabalho, é ali? Não dá essa impressão? E a minha proposta aqui hoje é trazer alguma clareza do porquê que isso acontece e como que a gente pode fazer para evitar isso, pelo menos um pouquinho do dia a dia, tanto na empresa quanto fora dela. Tem um estudo mais longo já feito sobre felicidade na história da humanidade. Esse estudo está com agora uns 80, 90 anos, que ele está rolando sem parar. Começou com um estudo sobre problema de coração, começaram a estudar os pacientes e isso foi indo, estudar os filhos deles, os netos, e já está aí umas 4, 5 gerações de pessoas rolando. Inteiramente sobre felicidade. Esse estudo é conduzido pela Universidade de Harvard. E, curiosamente, né, a gente tem a noção de que, o que vai me fazer feliz? É quando eu tiver aquela casa, aquele carro, aquela família, aquela grana no banco, aquele emprego, aí eu vou ser feliz. Não é bem isso que os estudos têm mostrado, não. Né? Essas coisas são importantes, sim, no nível que, se você mora num lugar violento, que tem tiro, droga, você tem menos condições de ter mais saúde mental, né? Mais equilíbrio, mais paz, mais felicidade. Dificulta, mas também nem possibilita. Então, assim, é uma questão de condição socioeconômica, não é questão de ter muita grana, ok? E o que eles concluíram? Qual que é o principal fator que está presente na maioria das pessoas, aquelas mais felizes no mundo? E tem gente de todo tipo, assim, gente com grana, sem grana, com muita gente ao redor, com pouca gente ao redor, de todos os gêneros, de todas as classes, sabe? De todas as etnias. A população inteira no mundo tem um padrão comum. Essas pessoas são mais felizes que a média. E tem a ver com relacionamentos. Não é quantidade. Não tem a ver com quantas pessoas você tem ao redor. Não, tem a ver com a qualidade dos seus relacionamentos mais próximos. E é aqui que entra a sacada. Esse é um grande preditor de felicidade, de saúde mental e de qualidade de vida. A qualidade dos relacionamentos mais próximos. O que me leva a crer? Vamos pensar no modelo geral do Brasil de trabalho. É o quê? 8 horas diárias, 40 horas por semana, mais ou menos isso, né? Depende, se for Israel. Como é que é? 88 horas. 88? Israel, 100.000, Anthony. Olha aí, ó. Então já vocês vão entender o que eu quero dizer. Às vezes passa mais tempo no ambiente de trabalho do que na própria casa. Então isso me leva a crer que temos uma grande oportunidade de melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental, o nosso potencial de ser feliz, tanto hoje quanto lá na frente, através das relações mais próximas. Que as pessoas você vê todo dia. Né? Vamos ser sinceros, emocionalmente, vou falar da minha vida pessoal aqui, emocionalmente, eu acho que a pessoa mais próxima de mim, do meu coração, do meu espírito, seria minha mãe. Né? Tenho o prazer de ter ela viva ainda, seria a pessoa mais próxima, mas eu não vejo ela todo dia. Mal uma vez por semana. Então acaba que às vezes meus relacionamentos mais próximos são com meus clientes. Eu presumo que no de vocês, todo mundo trabalha junto? No mesmo horário, no mesmo turno, vocês se veem com frequência? O Alexandre não, mas... Alexandre e a Stephanie não. Mas olha só, de qualquer forma, você percebe que tem um grupo de pessoas próximas. São relacionamentos próximos. Se vai durar 10 anos, 10 meses, isso pra gente não importa. O que importa é que temos aqui um ponto de trabalho para melhorar a nossa qualidade de vida e o potencial de felicidade. E eu não estou aqui falando em nome da empresa isso. Estou falando como psicólogo, com o estudo que eu tenho, que dá para melhorar e dá para investir sim nisso. Se a gente consegue encarar o ambiente de trabalho como uma oportunidade para a gente se tornar melhor enquanto pessoa, ser humano melhor, evoluir, e a gente pode começar focando na comunicação, por que não? Porque tem que começar de algum lugar, né? Não vamos sair atirando a esmo. Eu acho que dá para a gente plantar umas sementes boas aqui, galera. De verdade. Essa questão da comunicação, ela é presente, assim, tem um estudo, depois eu vou aprofundar com você se tiver um tempinho, mestre, da psicologia do desenvolvimento aplicada às empresas. Né? Como as organizações se formam e foram evoluindo ao longo do tempo, desde a época das cavernas, como é que a gente se organizava em grupos, como funcionava, e como que está sendo hoje e como que será no futuro.
No futuro, as pesquisas apontam que vai haver muito mais autogestão, autogovernança, ou seja, cada vez pedir menos autorização para fazer as coisas, sabe? Cada vez menos regrinhas proibindo, não pode isso, não pode aquilo. Sabe? Cada vez mais as pessoas vão ter mais liberdade para tomar decisões, desde que consulte os pares, quem tem mais experiência, troca aquela ideia. E aí a pessoa vai ter mais espaço para crescer, para evoluir, mas começa como? Na comunicação. Esse é o primeiro passo que é indicado a gente aplicar nas empresas, é trabalhar essa questão de comunicação. Então agora eu quero fazer uma troca com vocês, de verdade, para já começar a comunicação. Né? Envolve um certo grau de transparência, envolve a gente perder o medo de ser julgado, de ser criticado. Mas se eu falar isso, o que o outro vai pensar de mim? Esse pensamento por si só já está atrasando muito a vida da galera, que é o medo. O Rafa disse isso muito bem, veio aqui agora. Paz sem voz não é paz, é medo. Então, vamos falar de comunicação aqui, vamos falar da Premium. Alguém se dispõe a me trazer alguma pauta relativa à comunicação, algo que ou aconteceu, ou que acontece, e sente que a comunicação está envolvida? Vou ficar aberto, viu, gente? Totalmente aberto, por favor. Pode falar qualquer coisa que seja, com o cliente, entre vocês, processos. Eu nunca tem problema, entendeu? Nunca tem? Não, nessa hora não tem não. Posso Fala em mandar casa, currículo aí? vai ficar pro serviço. Posso mandar currículo, mas não tem problema, é aqui que eu quero então. Anthony, posiciona algumas coisas pra nós. Alguém quer trazer alguma ideia sobre como a comunicação tem afetado o relacionamento de vocês, por bem ou por mal? Falta de comunicação antes dos insumos acabarem. Isso já foi algo já pontuado várias vezes, mas é algo que infelizmente até hoje a gente tem um problema. Falta de comunicação? Isso. Sobre retiradas de produtos também, que obviamente a gente precisa ter para poder estar processando, mandando os pedidos e tudo mais. E muitas das vezes isso acaba que gera um transtorno na cozinha, porque como que tem um produto, como que a gente vai mandar para o cliente? Então isso geralmente atrapalha o fluxo também, porque como uma correria, todo mundo fala que passa, que não passa, então gera um transtorno ou informações passadas tipo exageradamente ou pelas metades, que acaba que falta sim comunicação. Sim, então eu acho assim, nunca é 100%. Nunca é 100%. Não, mas esse é legal da gente saber que nunca vai ser também. Diga, mestre. Eu tenho uma dificuldade em clareza. Você tem dificuldade? Isso, dispor as palavras que eu quero falar. Eu penso, mas na hora de falar, eu não me expresso direito. Mas aí com gesto me atrapalha. Com gesto? Isso. Você fica... Eu falo uma coisa, aponto pra cá e às vezes a boca tá falando outra coisa, então às vezes dá uma confusão. Então não tem tanta clareza. Às vezes, não só eu, mas ali inteiro, às vezes tem uma certa dificuldade. Entendi. Na transparência da comunicação. O que eu tô entendendo é que você tem uma dificuldade real de se expressar. Bastante. É o que eu entendo, sabe, quando você me fala isso. Então, o que eu sinto é tipo, então eu acho que talvez eu tenha que ajudá-lo, tenho que ouvir ele melhor, sabe? Seria o meu papel em relação a você. Sim. E aí cabe a galera também, né, se colocar no lugar de quem expressa uma dificuldade. Aí entra um ponto que eu já queria trabalhar, que é a comunicação eficaz. Né? A comunicação eficaz, sim, tem que ter objetividade, tem que ser específico. Né? Pega aquele negócio ali pra mim. Peraí. Como é que é aquele negócio? Que negócio é esse? Sabe? E se a gente aprende a ser específico nos nossos pedidos, até o pessoal da teologia aí fala para nas orações você ser específico. Né? Eu sou mais de agir, eu não sei pedir. Esse é o problema da comunicação. Então nós vamos trabalhar isso. Como é que é o seu nome, mestre? Ademir. Ademir, então vou usar a sua dificuldade de exemplo aqui, você permite? Posso. Beleza. Então, primeira coisa, Ademir, a gente vai começar a treinar, e isso serve para todos nós, tá, galera? Por favor, entendam isso que eu estou passando, serve para todos nós. Eu que sou psicólogo, eu luto contra isso todos os dias. E nunca vou ser perfeito, tá tudo bem. A consciência já me ajuda a seguir buscando e tá tudo bem. E é essa sementinha que eu quero plantar aqui hoje. A gente vai aprender a diferenciar uma observação de um julgamento. Tem muita diferença. Muita diferença. Uma observação é algo que a câmera pegou, vai todo mundo ver a mesma coisa na situação. Ninguém vai discordar, é um fato. Fato é fato, não tem argumentos contra. Outra coisa é julgamentos. Julgamentos é uma palavra muito forte, mas vem das nossas opiniões. Mas a gente tem que tratar como se fosse forte, porque é mesmo. Todos nós, lembra que eu falei, estamos comunicando o tempo todo? Então, por via de regra, por sermos seres humanos, a gente tem que garantir o nosso território e tudo mais.
a gente aplica julgamentos. Né? Você sabia um fato curioso da psicologia? A primeira impressão de uma pessoa você forma nos primeiros 15 segundos que você vê ela. Você já formou. Depois isso pode mudar ou não, mas você já cria esse preconceito justamente para se proteger. A gente cresceu na savana, cheio de predador, de perigo, não sabia quem queria roubar nosso alimento, quem queria acabar com a gente. Então tem um fator de proteção nisso. Mas se a gente começa a observar os nossos próprios julgamentos, a gente vai ver que a gente faz muito. Eu vou trazer algum exemplo simples aqui. Se eu falar que hoje está muito quente, isso é uma observação ou é um julgamento? O que vocês acham? Observação. É um julgamento. Você concorda que outra pessoa pode falar que hoje é um dia agradável? Sim. Você concorda que alguém pode estar sentindo frio? Então por que é um fato? Agora, se eu falo que hoje fazem 30 graus, é uma observação ou um julgamento? Todo mundo vai puxar o celular e ver que faz 30 graus. Então já começa por aí. Né? Quando a gente observa a diferença entre uma observação e um julgamento. O tempo todo estamos julgando. Palavras tipo muito, demais, fulano chega atrasado demais. Isso é uma observação ou um julgamento? Julgamento. Uma observação seria, na última semana fulano atrasou 3 vezes. Olha como esse pequeno detalhe de separar a observação de julgamento já abre portas para a gente se comunicar melhor, ser mais bem entendido, entender o outro também. Porque a comunicação depende de alguém enviando uma mensagem e alguém recebendo. Né? Então eu separei, na verdade eu não separei, eu estou meio que improvisando essa apresentação aqui, mas eu tenho uma lista de observação e julgamentos aqui, que é o primeiro passo da comunicação mesmo. Então, eu vou ler 9 frases aqui, tá? E quem quiser anotar o número no celular, anota. Quem quiser colocar na cabeça, coloca. Mas eu vou ler essas frases, eu quero que vocês me digam se é uma observação ou se é um julgamento. Tá? Eu vou dar a primeira frase. Vamos treinar essa capacidade de discernir observação e julgamento. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. O que vocês acham? Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Essa é a número 1. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. 2. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a TV. Observação. 3. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. O que vocês acham? Observação? Julgamento? 4. Os dois acertam. Meu pai é um homem bom. Meu pai é um homem bom. Observação ou julgamento? Sim. Maria trabalha demais. Luiz é agressivo. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa semana. Meu filho frequentemente deixa de escovar os dentes. Minha tia reclama de alguma coisa toda vez que falo com ela. Vou pular aqui para o finalzinho para fazer as respostas aqui. Olha só, é resposta para os exercícios de observação e julgamento. A primeira foi, tem que ficar indo e voltando, galera, vocês não reparam não, mas vai dar certo. A primeira foi ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. O que vocês acham que é? Julgamento. Sem nenhum motivo é um julgamento. É um julgamento inferir que João estava com raiva sequer. Ele podia estar magoado, amedrontado, triste ou outra coisa. Sem nenhum motivo também. Sim. Exemplos de observações sem julgamento poderia ser: João me disse que estava com raiva, ou João esmurrou a mesa. Compreende? Vamos voltar lá na segunda frase. Essa é só essa que eu vou passar com vocês, não vai ser muito maçante não. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a TV. O que vocês responderam? Observação. A qual não está associada a nenhum julgamento. Verdade. Né? Só relatou o que ela fez. É algo observado e não há confusão nisso. 3. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. O que vocês responderam?
Observação. É uma observação, não tem nenhum julgamento nisso. Só não pediu opinião e pronto. Né? A quarta, meu pai é um homem bom. O que vocês responderam? Julgamento. Eu ouvi algumas observações aí, mas é um julgamento. A gente tende a ter essa ligação emocional com essas figuras, meu pai, minha esposa, minha amiga, meu amigo, e a gente quer defender mesmo essa imagem na nossa mente, mas é um julgamento. Eu falei que a palavra julgamento é pesada e tem que ser tratada como tal, para você ver que existem julgamentos bons, inclusive, julgamentos favoráveis. Mas a diferença entre julgamento e observação é o que nos interessa aqui. Né? Então, homem bom é um julgamento. Né? Uma observação sem julgamento poderia ser: durante os últimos 25 anos, meu pai tem doado 1/10 do seu salário à obra de caridade. Isso dá para inferir que tem um ato de bondade nisso. Quando eu falo, já estamos acabando, já estamos na metade aqui, ó. A outra frase que foi: Maria trabalha demais. O que vocês disseram? Julgamento. Demais é um julgamento. Uma observação sem julgamento poderia ser: Maria passou mais de 60 horas no escritório essa semana. Então, assim, nós já estamos pegando a manha, mas não vamos parar aqui não, vamos deixar isso bem fixado. Tá? Luiz é agressivo. O que vocês responderam? Julgamento. Por quê? Agressivo é um julgamento. Uma observação sem julgamento poderia ser: Luiz bateu na irmã quando ela mudou de canal. Mas não tira o fato de ser agressivo. Tira, não tira, mas assim, às vezes ele pode ter um transtorno, às vezes ele podia estar alcoolizado, né? Às vezes a atitude parece agressiva, às vezes ele estava educando. Né? É muito complicado a gente assumir uma posição pessoal pela fala do outro ou pelo comportamento do outro. Então, se a gente parar para pensar, a gente vai tratar julgamento como algo a ser observado em nós mesmos. Em nós mesmos. Porque é assim que a gente consegue evoluir a nossa própria psicologia. É um trabalho interno. Quanto mais a gente ficar se apoiando nos outros, o que o outro pensa, o que o outro acha, é um trabalho que vai, às vezes, vazando. Então, considerem essa diferenciação de observação e julgamento para cada um de vocês conseguir ir melhorando isso, a capacidade de observar isso, tanto em você quanto nos outros, e poder desenvolvendo uma comunicação melhor a partir disso. Tá? Então, eu achei legal esse ponto que foi trazido aí sobre a objetividade. Né? As coisas ou saem pela metade, ou fala demais. Então, para pensar nesse exemplo que você me deu, quantos julgamentos podem não estar envolvidos nessa forma de comunicação? Você acha que faz sentido isso? Então esse vai ser o nosso primeiro ponto, galera. Aprender a entender o que é uma observação e um julgamento. No trabalho, o que é a dica que eu dou para vocês? Perguntar, Pedro. Diga. Coloquei 1 milhão lá, é uma observação ou julgamento? O quê? Coloquei 1 milhão lá, é uma observação ou Colocou, julgamento? como é que é? Coloquei 1 milhão na parede, coloquei uma comanda na parede, é uma observação ou julgamento? É uma observação. Exatamente. E aí entra as outras coisas da comunicação, né? O tom de voz, a linguagem corporal, igual a gente estava falando. Porque aí chega naquele ponto que a pessoa fala, e por mais que não tenha um julgamento, o tom vem mais pesado. Sim, A a minha forma que a opinião, pessoa também né, pode entrega. entender e passar. A minha opinião sobre isso pessoalmente é um pouco mais complexa. Eu não quero aprofundar muito nisso não, porque eu acho que assim, ninguém é responsável pelo que o outro sente não, pela maturidade psicológica do outro não. Só que infelizmente. Tá precisando. Sim. Então depois a gente volta se for necessário. Mas vamos começar aprendendo a diferenciar a observação e julgamento. Então temos isso e, bom, questão das crenças também. Né? O quanto que as nossas crenças, nossa criação, nossa vida familiar influencia nos nossos julgamentos também sobre o outro. Porque às vezes eu fui ensinado que uma coisa é certa, o outro foi ensinado que não, isso não pode. E daí surgem alguns conflitos também. Né? Tanto no trabalho quanto fora, em qualquer lugar. Treinando essa capacidade de separar a observação de julgamento, pouco a pouco, a minha sugestão é: treinem entre vocês, sabe? Usem de transparência, não tenham medo não. Eu perguntei, quem aqui quer falar alguma coisa? Ninguém falou nada, sabe? É bom que vocês facilitam o meu trabalho, eu falo mesmo, tá tranquilo. Né? Mas é uma troca, comunicação é isso. Como então, lidar com se julgamento? cobrem. Julgamentos. Como lidar com o julgamento? Aqui a gente está plantando isso para não ter que lidar com isso, né? A gente vai Então, criar um ambiente de trabalho mais zen, harmonioso. Eu cheguei e eu lidei com um julgamento
julgamento, o que eu faço? Como que deve ser a minha postura? Como eu devo reagir a isso? Para amenizar, para que não Tá. não aumente. Tá, aí nós vamos falar de sentimentos então. O que você sentiu? Você foi julgado, você tem que identificar o que você sentiu, cara. Uma coisa, todos nós estamos com algum sentimento o tempo todo. Para pensar o que você está sentindo agora. Só pensa. Algo você tem que estar sentindo. O que você está sentindo agora? Pensa nisso. Cada um pensa no que está sentindo agora. Faz esse exercício. Como é que está o seu corpo? Está tenso? Está relaxado? Como é que está seu coração? Está leve? Está acelerado? Se observa e dá uma palavra, dá um nome. É bom a gente dar nome para as coisas. A linguagem é isso. Dá um nome do que você está sentindo. Todo mundo conseguiu se observar um pouquinho e dar um nome do que está sentindo? Quem quer expressar o que está sentindo aqui? Você que puxou a ideia. O que você está sentindo agora? Ansiedade. Alguém mais quer compartilhar o que está sentindo? Ansiedade. Eu também estou aqui falando, o coração está tudo. Alguém mais? Nervoso? Tá um pouquinho? Parte. Daqui a pouco eu vou te ajudar nisso aí. Você, moça, o que você está sentindo agora? Dá um nome do que você está sentindo. Só um sentimento de gratidão mesmo. Gratidão, bom. Você também? Ansiedade. Ansiedade também? É, não. Galera, vocês não estão sozinhos, tá? O Brasil é campeão nisso aí. Deixa eu te perguntar. Diga. No caso do seu Demir, tem dificuldade de se expressar. E quem não tem dificuldade de falar até demais? No caso, não é até demais. Eu sou esse. No caso que se acontecer alguma coisa que eu não gosto, eu falo na hora. Como Então, que eu reajo a isso? aí que tá. Eu tenho isso também. Eu sou impulsivo na fala. Não só na fala. É que eu prefiro a sinceridade na hora do que guardar pra si. Sim, eu sou a favor disso. Mas lembre-se, se você consegue fazer algum ajuste na mensagem, vai ser mais eficaz. Por exemplo, você também tem que expressar o que você está sentindo. O que ele fez deixou você sentindo o quê? A situação fez você sentir o quê? Vamos treinar aqui. Do seu Demir? Nessa situação hipotética, na situação imaginária, você sentiu o Alguém quê? falou um negócio que você não gostou. Você sentiu o quê? Sentimento de raiva. Indignada. Indignada, raiva, Indignada. talvez? Não, raiva não, indignada. Indignação. Injustiçada. Injustiçada. Dependendo do assunto. Beleza, esse é o seu sentimento. Primeiro passo, identifique o que você está sentindo. Não vai chegar falando sendo que você nem sabe o que você está falando, né? Primeiro identifica o sentimento que está associado à situação. Segundo passo, observação, né? A gente vai tentar quebrar essa barreira do julgamento. Uhum. Nós todos, quando a gente vai falar com o outro, vocês podem discordar de mim o tanto que vocês quiserem, tá? Mas aí a gente vai entrar em neuropsicologia, eu não quero aprofundar nisso não. Ninguém vai falar com o outro sem nenhuma intenção. Você quer alguma coisa, você tem alguma necessidade para falar com o outro. Não existe jogar conversa fora, conversa fiada. Não, a coisa está buscando ali, alguma necessidade você tem. Então, saber identificar essa necessidade também. Qual que é a sua necessidade em relação a ele? Identifica essa necessidade, a gente vai aprofundar nisso. E por último, o pedido. Você pede o que você quer. Uma coisa é você registrar a sua indignação. A minha E aí, necessidade, no caso, que eu vou me sentir injustiçada, eu vou perguntar pra ele por que ele falou comigo dessa tal forma. às vezes você tem a necessidade de ser tratada com mais igualdade. Exatamente. Pronto, já identificamos a sua necessidade. Você pode falar isso. Olha, seu Demir, eu me senti injustiçada quando essa situação aconteceu, quando essa observação aqui aconteceu, eu me senti de tal forma, e eu tenho a necessidade de ser tratada de igual para igual. Você poderia, por favor, da próxima vez, usar outro tom, outra Mas aí palavra? quando a gente age dessa maneira e a pessoa acha ruim porque ela também acha que ela tá certa. Aí é bem-vindo a ser ser humano, mas nós estamos aqui para evoluir, sabe? E isso é comum a todos nós. Eu falei, eu luto contra isso todos os dias sendo psicólogo. Eu sou Dentro de o casa, caos lá. relacionamento. Eu sou o terror dele, viu? É meu psicólogo, eu sou o terror dele. Como é que é o seu nome mesmo? Pedro, Deixa ele Pedro, doido. caso a gente vem na hora, recebe um julgamento, tanto no trabalho, qualquer hora, para você filtrar aquilo e tentar contorcer, no caso de uma observação, nem que você ou a pessoa, tanto superior, tanto ao mesmo nível de cargo, você não se sinta magoado, dependendo da situação, qual mais um modo de falar para evitar tanto um conflito, tanto as pessoas nervosas no ambiente de trabalho no dia seguinte? tá, vamos reformular isso aí um pouquinho com mais objetividade. Você está me perguntando como é que você faz para falar ou para receber? Isso, reagir a um julgamento. Reagir ao julgamento.
Então, é aqui que eu estou querendo construir com vocês. Aí você tocou um ponto legal, porque é isso que eu estou tentando reforçar. Eu acho que a gente pode pensar como um grupo em adotar isso. Falar, não, peraí, seu coleguinha fez o julgamento, olha, isso aí é um julgamento, observação, e ir treinando entre vocês, acertar isso. Porque a gente precisa um dos outros, sabe? Ferro afia ferro. Então, inclusive, quanto mais discordância houver, melhor treinar essas habilidades de comunicação, porque é um ambiente seguro. Na empresa, vocês têm leis que respaldam a convivência aí, certo? Vocês têm a sorte de ter o Tassiano, que é um cara que está promovendo isso aqui, se depara, poucas empresas têm isso. Isso aqui é um privilégio, é um ouro, sabe? Para a gente tentar construir algo melhor e levar para a vida, para as relações cotidianas, para a gente ir se superando. Eu acho legal isso que você me trouxe, Hugo, porque essa é a minha visão pessoal, tá? Eu acredito que tudo que chega a nós é para a gente lidar com isso. O julgamento que o outro fez é a evolução psicológica dele. Isso. É ele que tem que evoluir psicologicamente. Mas se está todo mundo no propósito, por que não ajudar o irmão que ainda não entendeu a diferença de uma observação e de um julgamento? Em vez de julgar mais ainda. Compreendeu? Eu proponho isso. E aí vocês tentem pensar em formas de colocar isso em prática no dia a dia. Pô, como é que a gente pode treinar mais observação, detectar um julgamento, ser transparente? Essa formulazinha, quem conseguir anotar, o primeiro passo é identificar o sentimento, né? Segundo, a observação. Depois, a necessidade. Por último, o pedido. Um exemplo, vamos supor que alguém jogou algum ingrediente, um insumo, não sei como é que chama na minha área, mas alguém jogou alguma coisa lá e pediu para eu fazer alguma coisa e aquilo me incomodou, sabe? Não desceu legal. Não desceu legal. Como é que eu posso fazer isso? Bom, vamos lá, vou colocar aqui. A primeira coisa é identificar o que eu estou sentindo. Pô, eu posso ter ficado com raiva, eu posso ter ficado com medo também. Medo não é errado de sentir, né? Nenhuma emoção é errada. Tá? Eu posso ter ficado injustiçado, eu vou identificar o que eu senti. Pronto, deu um nome para isso. Primeiro passo. Segundo, observa o que aconteceu. O que aconteceu? Pô, cara, a pessoa jogou, né, sobre a mesa, tal. Eu vou observar isso. Necessidade. O que eu preciso que muda nisso? O que eu preciso que muda nisso? No seu caso, Hugo, a pessoa fez um julgamento. Qual que é a sua necessidade? Às vezes é respeito, né? Às vezes é ser mais leve, estou começando agora, entendeu? E a gente falar a nossa necessidade não nos torna fraco, não. E clareia até para outra pessoa, né? Dá uma qualidade muito boa. É uma forma de comunicar que você chama o outro para te entender, você convida ele para te entender. Se ele vai ou não termina aí. Quantos nãos que eu já recebi para poder estar aqui hoje falando para vocês? No não a gente sempre tem, né? Tem que lutar pelo sim. E outra coisa, às vezes é só perguntar por que não. A pessoa já muda de ideia, às vezes só dá um tempinho, depois tentar de novo com uma outra abordagem. Entende? Então acho que a gente pode pensar em assumir esse compromisso como um grupo de trabalho, considerando que são relações próximas, vocês se veem com certa frequência, às vezes mais que muitos familiares, que muitos parentes, que até gostariam de ver. Mas vamos jogar com as cartas que a gente tem na mão. E eu lanço isso como um desafio mesmo para vocês. Eu não conheço uma pizzaria em Uberlândia que trabalha nesse nível, de evoluir, de se melhorar enquanto ser humano, levar isso para casa, para fora e abrir portas lá no futuro também, porque abre, sempre que a gente gira uma chavinha aqui, a gente está mexendo fora de nós também. Então eu vou lançar esse convite para vocês aderirem a essa prática e não se sintam mal, sabe, de conversarem, então, você acha que eu julguei, você acha que eu fui julgado, e irem acertando um pouco essas arestas entre vocês. Eu não tem como eu estar sempre presente para ir avançando, mas depois seria legal a gente ver se a gente pode fazer uma parte 2 desse encontro. Mas é essa sementinha que eu queria lançar. Depois eu mando o material de apoio para o Tassiano, para ele imprimir, deixar acessível lá, distribuir para a galera, beleza? Como é que está no tempo aqui? Pode pegar uma coisa aí no time tranquilo. Eu vou puxar mais uma forma. Uma dúvida. Uma dificuldade minha mesmo. Eu tenho comigo que eu quero colocar pessoas que estão comigo para crescer dentro da minha empresa. Um objetivo que eu tenho é ter cargos maiores, ter oportunidades melhores para as pessoas que estão comigo, certo? E eu vejo muito a dificuldade do pessoal, assim que assume um cargo de liderança, um cargo de gerência, um cargo
que tem que lidar com outras pessoas, de problema com autoridade, de problema com comunicação com outras pessoas, de problema com a outra pessoa não saber lidar com o fato dela ter, ao ter mudado de cargo e começar a ter que passar as funções para ela. Também é muito comum o famoso poder subir a cabeça, algo do tipo. Na verdade, é mais a dificuldade de lidar com o grupo. O grupo parece que a pessoa cresce e o grupo às vezes não aceita tanto. Aí depois a gente tem que avaliar isso aí, porque é comum no ser humano. Nas minhas também. últimas experiências foi bem assim. É comum no ser humano também, sabe? A gente, o que o outro fez, que eu não fiz. E aí, igual eu falei, cada um tem suas crenças. Às vezes a pessoa já passou por um monte de rejeição na vida, já foi desvalorizada um monte de vezes, e isso soa pra ela como se fosse. Porque às vezes só não é o timing da pessoa. Não é que não é a pessoa, só não é o timing dela, só não Isso tá na aí. hora. Mas aí é outro problema, viu, Tassiano? Que lá na frente você vai ver que a gestão vai ser outra. 2040, 2030, você vai ver que vai ter outro tipo de gestão, que é esse negócio de autogestão, sabe? Esse negócio de hierarquia está com os dias contados. De ter um acima do outro, está com os dias contados. Tem se falado muito de holacracia, depois pesquisa, que as pessoas tomam decisões de forma igual, sabe? Que todas contribuem, ninguém é melhor que ninguém, e de fato não é. Eu não sei se funciona. Então, isso tudo é holacracia, é um conceito novo, é difícil de implementar, né? Fácil, é fácil, mas esse negócio de hierarquia realmente Chegou num ponto que eu comecei a pensar que o problema era questão de RH, de contratação, né? Depois dá uma olhada nessa palavrinha mesmo, mas eu percebi de verdade que às vezes as pessoas não conseguem lidar muito bem com o fato. Não é hierarquia, outra pessoa não está mandando ela, outra pessoa só está orientando ela. A pessoa entende como mandar. Você consegue compreender? Isso, a pessoa acha que outra pessoa está mandando. Não é ela, só está exercendo a função dela de passar o que deve ser feito. Cabe uma análise pessoal aí de quem se sentia assim de novo, identificar o que sentiu. Por quê? Por que eu senti isso, né, quando o outro assumiu essa posição? Ou o líder, o que eu senti em relação à expressão do outro? E segue mesmo jogando. Igual, às vezes, quando eu vou pedir algo, meio que eu fico até com medo da reação da pessoa, porque, tipo, exemplo, soa como se fosse fora da função dela em específico, sabe? Exato. Eu tento tratar todo mundo o mal educado possível, mas geralmente quando algo não é bem feito, ou soa como, digamos assim, não falo um trabalho de qualidade. Às vezes a pessoa acha que a forma que eu falo meio que tá julgando o trabalho dela, e não é isso. Não é um padrão. Isso. Então, assim, se eu peço algo e às vezes questiono, igual, um ovo tá cru. Se eu questiono a questão, tipo, vamos jogar fora e colocar um ovo cozinhar. Até porque foi falado que não era pra usar o ovo cru. E fica uma questão, tipo assim, desagradável, meio que, tipo, sabe, exemplo, se eu pedir pra colocar um ovo pra cozinhar, vai soar ruim, vai soar como se, o meu trabalho não tá bom, exemplo, entende? Então, assim... Pedir pra refazer alguma coisa, exato, entendi. Porque evitar que os clientes Anthony. Anthony? Isso. Então, Anthony, isso que você está mostrando, na verdade, eu sinto um certo medo de julgamento da sua parte. De você se sentir julgado. Você acha? Acho que sim. Porque às vezes eu vou falar com as pessoas motivo, meio que mas... soa, a forma que eu vou expressar meio que soa de uma forma errada. Exemplo, aconteceu um fato ontem, deu só pedir para mostrar onde ficava um produto em específico e foi interpretado de uma forma totalmente diferente. Sim. E isso, de uma certa forma, ficou meio constrangido para mim, porque eu pedi tranquilo, né? Mas eu entendi que ficou estranho, a pessoa entendeu de uma certa forma, mas às vezes a gente tem que ter uma calma para poder entender melhor a forma que a pessoa está querendo passar. Uma situação assim de ficar com medo do que o outro vai entender ou não vai? Já Direto passou por tem isso? isso. Na empresa também? Líder e gerente. Eu realmente Então vai passar. Mas nem com julgamento, né? Eu penso por alguém que veio falar comigo, o que aconteceu, o que eu fiz, para eu até receber um julgamento. Eu tento observar, filtrar, e depois chego na pessoa e falo o meu ponto de vista. Para Então, dar o máximo. Ó, tá vendo, galera? A gente se conecta nesse ponto. Todo mundo chega a ter um problema com a comunicação, né? Então a minha proposta se mantém. Vamos ficar atento a observações e julgamentos e usar isso pra gente treinar e aprender. Não é pra gente se cobrar e se julgar mais. Outro fez julgamento comigo. Não, peraí, você dá um passinho pra trás.
né? Como eu falei, o Fórum Econômico Mundial valoriza a empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Valoriza muito flexibilidade, então às vezes a gente tem que ceder, às vezes o outro realmente não está no dia bom, a gente deixa passar, mas depois a gente pode e deve sim se expressar. Deve sim se expressar. Lembrando de dar nome ao que sente, de saber o que a gente precisa do outro, né? E saber pedir com clareza também. Porque só ficar calado Essa também não questão resolve do nada, Uber né? foi Calar tá errado. Calar, Porque ó, como é que é o também rapa? quando- Paz sem voz não é paz, é O medo. julgamento, Exatamente. né? Porque eu reportei um julgamento que eu tive fora da empresa e foi trazer para dentro da empresa, dentro de uma folga minha. Aí quando eu já voltei, um ovo mal cozido, aconteceu esse julgamento aí. Aí tipo assim, pra não dar nem bel e nada, eu fui lá, quando eu comprei uma pizza, falei, isso eu tá, O que a gente pode fazer agora? A partir de agora, quando esse tipo de coisa acontecer? O que a gente Mas pode você fazer? fez isso? Fiz. Já tá errado, já. Não Ovo deixa, é uma primeiro delícia. você não deixa sair uma pizza com ovo lá, se não é pra você ou Por pra um ninguém. ovo, Só vai sim. sair uma pizza Peraí, com ovo. vamos focar aqui, deixa eu ouvir ela, eu tenho algo pra falar também, vamos lá. Aí eu? É. Por que você acha que esse negócio de hierarquia lá na frente, você acha que vai acabar? E por que você acha que não é necessário para ter um controle? Eu sou capaz de ligar para um fornecedor e saber se tem uma lista lá dos pedidos, eu mesmo ligo e peço, eu Sim, mesmo mas em recebo. questão de uma equipe, igual tem o patrão, tem o funcionário e tem o gerente. E tem um Cada um funcionário com a bom, sua hierarquia funcionário ruim. Isso, cada um com a sua hierarquia Então, diferente. formam-se Pra ter um grupos, controle e não ter essas formam-se guerras grupos que andam circulares. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que tem uma assertividade, aí você vai formar um grupo com algumas pessoas, mas é para aprender. Né? Se o outro não sabe usar um programa no computador, você pode ensinar, em 2, 3 semanas ele aprende. Sim, poder ensinar Né? pode, mas assim, por que ele não pode estar um cargo acima e liderar com O tranquilidade? que é acima? A hierarquia, igual ele é o cargo patrão, ele é o acima. gerente Um cargo e a assim. gente é o funcionário. Mas onde que está esse cargo? Não Você não mexe. entendi. Entendi. Ah. É porque não é acima, é um cargo diferente. É um O executor cargo, do não é funcionário, acima. não tá acima. Ah, Não tem acima. O que é acima do psicólogo? Não sei. Não existe. É não, psicólogo. Não, mas você entendeu que é enviesado isso de que um é E melhor que também não tem o outro, abaixo. aquela competição, se eu não fizer o outro faz comigo, isso destrói a mentalidade do ser humano. As empresas que criaram Não, isso. aí não é a competição que eu tô querendo explicar. Mas gera, Um líder. você Um está me líder perguntando, eu estou te com controle respondendo. maior. Por que a hierarquia está combinada? Está condenada? É. Porque essa competição que a hierarquia estimula, se eu não fizer, o outro faz comigo. Por que você acha que tem mais Mas aí psicopata você em entende que empresas são e na as- política? São as pessoas que não se põem no lugar? Oi? Tipo, aí são as pessoas que não se põem no lugar, que não podem receber uma Não, é ordem, que projetado acham para ruim, isso, que querido. É não projetado pode para isso a escutar uma sociedade. reclamação Os maus que acham mandam. ruim. Não, Aí tem um é, líder. que acredita que o que eu fiz está ótimo É, e o mundo que é. aguente o que eu fiz. É que a nossa sociedade é projetada para isso. O maior índice de psicopatas, transtorno de personalidade antissocial, está em Brasília. Quem que manda no país? Psicopatas. O segundo maior índice de psicopatas está onde? CEO de empresa, grandes cargos de chefia. Então assim, porque os caras não têm problema nenhum em fazer mal a 300 famílias se for preencher o propósito. E faz sorrindo. Política é a mesma coisa. Entende? Não é assassino, o maior índice de psicopatia está nesses lugares mesmo. Então assim, está condenado é por isso, é porque faz mal para o ser humano. Né? Então, por que a pessoa não pode ganhar mais? Porque deu uma ideia genial. Tá lá, ok, o cara é gerente e tal, mas aí chega o Exerce uma Zezinho, função que tem no mais dia, dá uma sugestão, responsabilidades, logo, vira o jogo. condenado por isso. Sim, mas aí vão evoluindo, né? Isso que eu tô falando. Não, mas ele não Então, precisa. assim, É assim, eu só estou trazendo o que os estudos apontam, tá? As organizações tiram, tá? Até as descrições de cargo estão condenadas. Até as descrições. Não, ele não 100 anos. As empresas tratam os funcionários. Não, 100 anos eu acho que o planeta Eu não sei, não. Pedro, eu vou te falar a verdade, porque assim, a estrutura organizacional da É empresa. que a gente está funciona fugindo do muito bem. foco, galera. A gente está fugindo do foco, que é a Verdade. comunicação, não é hierarquia. Verdade. Não é hierarquia, tá? Mas até para chegar lá precisa trabalhar a comunicação. Até para chegar lá precisa trabalhar a comunicação. Mas tem essas questões sim, relativas à saúde mental, a necessidade do mundo. Outra coisa que está na demanda, agora você vai gostar, é mais mulheres na liderança. Tá na pauta, por causa da inteligência emocional em si, por causa do útero que gera vida, que sensibilidade, cuidado. Você acha que se fosse uma presidente feminina na Ucrânia, outra presidente feminina na Rússia, ia ter milhões de filhos aí morrendo agora? Não, talvez não, nem guerra estaria tendo. Compreende? Então isso está na demanda também. Ou vai ter liderança feminina ou o mundo vai acabar. Da cara a bomba atômica é o masculino. Tá bom? Só para encerrar esse papo. Depende. Só para encerrar esse papo. Testosterona.
Mas assim, por quê? Porque vamos supor, às vezes uma pessoa ela quer crescer, igual o Tassiano falou, o cara quer virar gerente. Então o que ele faz? Ele vai procurar o atual gerente, comunicar, expressar essa necessidade, o que ele sente. O outro gerente vai falar, beleza, vou te ajudar um pouco. Vou te falar o que eu faço. Vou te falar o que eu faço, cola comigo uma hora antes para aprender. O que eu faço diferente. Entendeu? E eu não vejo nenhum problema Não tem, me perguntar. não tem problema. Não tem problema nisso. E quando as pessoas começam a se tratar assim, as organizações crescem. O ser humano ele é feito para cooperar, gente. A gente não evoluiu porque a gente é o mais forte, o mais rápido, a gente não voa, a gente não nada melhor, a gente não escala tão bem. A gente só sobreviveu porque a gente é capaz de cooperar uns com os outros. Eu sozinho não mato aquele tigre dente sábio, mas junta nós aqui a gente resolve. A gente vive aprendendo um com o outro, ninguém sabe tudo. Então, essa é a proposta que eu quero lançar. Diga. Eu tenho uma dificuldade grande, às vezes quando eu vou comentar um fato observado, é colocado como se eu estivesse reclamando ou julgando outra pessoa. Como eu posso mudar minha forma de falar para que a pessoa me interprete melhor? Primeira coisa, dá um exemplo de algo que aconteceu assim. Por exemplo, fulano deixou uma vasilha quebrar, colocou lá, mas já é a segunda vez que faz. Aí eu comentei com uma pessoa que eu sei que pode resolver o problema. Aí a pessoa pode resolver o problema, você está reclamando de novo, você podia ter ido lá, pegado a vasilha e jogar fora. Entendi. O que você me relatou é que você se sentiu mal compreendido. Você queria alertar e a pessoa falou que você estava reclamando. Isso. Tá. Porque eu consigo observar as coisas que funcionam tudo, só que eu levo para umas duas pessoas, vamos dizer assim, duas pessoas. Eu sei que pode resolver o problema. Só que por observar demais, eu acabo sendo como fuxiqueiro. Tá. Galera, primeira coisa, vamos concordar aqui. Pegando o outro, eu sei que acaba sendo, mas Vamos eu concordar gostaria aqui. que o senhor me ajudasse a entender como me expressar para não passar desse Tá. jeito. Vou voltar. Sentimento, o que você sente? Eu não sei diferenciar o pensamento da emoção e do sentimento. Mas já está começando. O pensamento. Sim. Vamos mais. Agora, Ok. emoção e sentimento eu tenho dificuldade de entender. Aqui, ó, pensamento, emoção, sentimento. Né? Vou dar 4 emoções básicas: alegria, medo, raiva ou tristeza. Alguma dessas 4 coisas você sentiu? No seu caso é tristeza. As três. As 3? As três vem junto mesmo. Medo. Compartilha tudo, pode compartilhar. Não, eu falo, o senhor sabe o. Então assim, eu tenho Sabe três a minha sentimentos. questão? Dá um nome. Quatro. Treino. Tem a minha questão do Não tem TDAH, problema se TDAH. demorar. Ademir? Ademir, então eu consigo ter os 3 sentimentos em questão de segundos, só que também eu esqueço muito rápido. Tá, mas- E de novo volto a servir, porque eu não vou ficar, porque fulano fez isso, eu falei com ele, levou mal, eu vou deixar de ajudar nele. Aí que eu quero ajudar mais, porque eu acho que eu tô amando um pouco. Eu quero entender como me comunicar melhor. Primeira coisa, a gente tem que dar um nome pro seu sentimento. Mesmo que você tenha os 3, não, mas dá um nome. Dá um nome. Dá um nome. Passa rápido, chega esse passo. Incomodado, fiquei incomodado. Você não falou que você é ansioso? Você estava sentindo ansiedade? Nervoso. Nervoso, estava nervoso, beleza. Quando Isso não te eu deixa falo, nervoso? Hã? Isso te deixa nervoso? Isso, o É o quê? negócio da vasilha, de quebrar e tal. Muito rápido. Mas deixa. Não consigo nem perceber na hora. É muito rápido. Então é aí que está o seu problema. Você está pedindo para eu te ajudar, eu estou te ajudando. Você precisa aprender a se conectar com o que você sente. Né? A gente cresceu nessa cultura de como é machista, homem não chora. É errado sentir raiva, abraça seu irmão, pede desculpa. Não é errado. Não, eu faço justamente É isso. errado ficar triste? Não, não é errado. Gente, Igual eu agora- choro, não tem engolir nada. Eu me sinto julgado. Quando eu abraço, quando eu vou chorar, quando eu vou me expressar, quando eu falo do passado todo. Você vê que é o que eu falei, vem da escolinha, da criação, da Não época. pode me expressar, né? Aí eu me É. sinto julgado. Então assim, você tem um trabalho a ser feito com você mesmo, mas começa dando nome ao que você sente. Sim. Tá? Porque você pode chegar pro outro e falar, olha, quando isso acontece eu me sinto assim, Triste. triste, eu me sinto triste e eu tenho uma necessidade de quê? Tempo de qualidade. De quê? Me ouvir. Tempo de qualidade, a pessoa me De ouvir. te ouvir, tem necessidade de ser entendido. Então, da próxima vez, a gente pode fazer de outra forma. Você faz um pedido. Né? A gente nunca vai conseguir mudar o outro sem o consentimento dele. Então, a gente faz e lança o pedido. A ideia é que vocês... Depois eu vou mandar esse material de apoio, a gente pode repassar para fixar bem, identificar o que está sentindo, observar a situação, identificar a sua necessidade em relação ao outro e fazer o pedido. E é pedir, cara. Pedir, me trata de tal forma. Eu falo, cara, eu sou ansioso. Eu sou ansioso, eu preciso das coisas pra já. Tem como ser rápido, você me ajudar? Se tem, beleza, obrigado. Se a pessoa Obrigado. fala que não. É o que eu falei. Por que não? Você pode contornar ou não só perguntando por quê. Depende, vamos ouvir o outro também. Às vezes está com um dia ruim, às vezes alguém morreu, às vezes está com um problema financeiro, vamos ouvir o outro também. Comunicação não é só falar. Tá, e quando você dá espaço pra falarem e acaba que
gira uma briga, Conflito. uma discussão, sim. Eu acredito que vocês devem se organizar para resolver isso em grupo. Sem precisar ficar chamando o dono, o gerente, sabe? Vocês aprenderem. Eu acho que são coisas que a gente consegue resolver ali no momento, né? Obviamente, mantendo um Às respeito vezes na com correria não dá com hora a de pessoa, funcionamento, de produção, né? Mas vai ter Mas, um momento mas eu pra acredito isso. que pra gente conseguir pelo menos E não conciliar ali. enterrando, e não Exatamente, porque às vezes a pessoa escuta, guarda, fica com aquela mágoa e quando acontece de novo explode. Então, geralmente esse comportamento fica sendo um comportamento novo e eu fico meio tipo, com medo, exemplo. Não falo medo numa questão física, mas como que eu vou saber lidar com um funcionário se acaso acontecer de novo em uma situação mais incerteza é boa. difícil? Essa incerteza é boa. Como que eu vou saber? A gente está aprendendo. Hoje é o primeiro dia de um novo aprendizado. Então, assim, a gente nunca pode ter certeza, mas a gente vai vencer esse medo através da própria comunicação em si. A gente vai provar para o nosso cérebro que não tem problema nenhum em conversar, em ouvir, sabe, em se E doar. saber também que cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu Sim, se jeito, doar um né? pouquinho, saber recuar Obviamente. também. Sim. A gente vai treinar isso em grupo e você vai ver como isso vai evoluindo para as outras áreas da vida. Tá? Eu vou encerrar aqui com um experimento, vou dar o nome de experimento, eu vou tentar fazer algo aqui, eu não sei se vai dar certo ou não, mas eu gostaria de treinar, que envolve crenças. Eu falei essa palavrinha aqui mais cedo e agora eu quero mostrar um pouquinho disso na prática. Então, vamos pegar uma cadeira, Sam, pode ser a sua mesmo. E, bom, vou precisar de alguns voluntários. Estou em dúvida. Voluntários. Pode ficar à vontade, pode puxar. Como é que é seu nome mesmo? Carlos e o Tassiano. Estou em dúvida entre vocês dois. Sabe? E aí, você já levantou bem? Vou fazer. Vem cá. Vem cá, Carlos, vem cá. Meu colega, vem. Carlos, meu colega. Mas você consegue só chegar um pouquinho? Aliás, eu acho que não, né? Não, né? Você virar só os pés. Ah, tá bom. Acho sim. Ele chamou, ficou na dúvida. Eu fiquei na dúvida, mas cara, você é meu colega, vai dar tudo certo. Vamos lá, surpresa. Senta aqui pra gente, Carlos. Beleza? Galera, vamos bater palma pro Carlos, que é coragem. Corajoso. Nem sabe o que eu vou fazer, já vai aí. Então merece as palmas sim. E agora eu vou precisar de mais 4 pessoas. 4 pessoas. Você, moça, por favor, vem cá. Como é que você chama? Francês. Como? Francês. Vem cá. A outra moça, vem cá, por favor. Seu nome? Cris. Consegue, Cris? Hugo! Acho que isso é um sinal que você deve vir, mestre. Acho que é um sinal que você deve vir. E Ademir? Cara, vem cá, você participou, gostei da sua interação, eu quero te dar esse presentinho aí que você falou, né, de algumas dificuldades, talvez você consiga liberar um pouquinho disso agora, beleza? Bom, Carlos, você se importa de dividir com a gente o seu peso, quanto você pesa? 94. 94. Ademir, e você? 85. Você é mais leve que o Carlos. Carlos, então eu escolhi você mesmo, mestre. Quase 100 quilos aqui. Né? 1/10 de uma tonelada. E temos 2 moças, 2 rapazes. Nós vamos fazer. Eu quero que todo mundo faça assim, ó. Cruza os dedos, neste caso só os dedos assim, beleza? E nós vamos fazer o seguinte, Cris, estica, deixa suas 2 pernas, você pode relaxar as mãos, tá? Deixa as pernas assim. Cris, coloca 2 dedos aqui embaixo. Você coloca 2 dedos aqui embaixo. Hugo, aqui embaixo do braço dele. E você, Ademir, do outro lado. Sobre crenças, né? Se eu perguntar para vocês ou para eles aqui agora, vocês conseguem levantar o Carlos usando só a ponta dos dedos? Já tentaram? Já tentaram levantar? Só com a ponta dos dedos? Deve levantar com o dedo, cara. Então, olha só. Peraí, galera, vamos focar aqui que é importante. Eu tenho que analisar umas coisas. Ó, então, eles acham que não conseguem, beleza. Então, o que eu vou falar? Vocês acham que eles conseguem ou não? Consegue. Alguém acha que sim, alguém acha que não. Ficou meio confuso. Vamos fazer o seguinte, tenta, vamos ver o que vai. Tenta. Qual com força? Não? Beleza. Ok, então relaxa. Todo mundo volta, posição normal, só o Carlos, fica aí relaxado, mestre.
Cris, faz de novo, posição. Isso. Agora o Carlos vai ficar 15 quilos mais leve. 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 Está 15 quilos mais leve. Vamos tentar de novo, galera? Vamos lá agora, hein? Todo mundo prepara a posição. Eu vou contar até 3, vamos tentar. 1, 2, 3. Vai, 15 quilos mais leve. 15... Opa, tá bom, tá bom. É porque de 100, né? Só 85 ainda tá pesado. Na volta, você já viu que alguma coisa aconteceu. Alguém viu alguma coisa mexendo aí? Agora vai. 30 quilos mais leve, Carlos. 30 quilos. 30 quilos. 30 quilos mais leve. Davi, 30 quilos mais leve. 30 quilos mais leve. 30 quilos mais leve. 30 quilos mais leve. Posição. Vamos lá. Vamos ver. Respira, Carlos. 1, 2, 3. Levanta aí. Vai. 30 quilos mais leve. Bota por força. 30 quilos mais leve. 30 quilos mais leve. Volta. Relaxa, relaxa, relaxa. Pera aí. Galera, o que aconteceu? Pera aí. Você falou que não conseguia. 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 O que vocês estão conseguindo bem aqui na frente do mundo? Com 2 não, com 0 ou 4 levantou isso. Acabamos de quebrar uma crença aqui, eu acho. Como é que você fala que não consegue e depois você faz na minha frente? Vamos tentar, vamos além. Não é porque a gente está conseguindo que a gente vai parar, não. Vamos além. 50 quilos mais leve, Carlos. 50 quilos. E a felicidade dele. 50 quilos mais leve. 50 quilos mais leve. 50 quilos mais leve. Não devia ter sido 50 quilos mais leve. meu Tá. peso tá Vamos lá, hein? Agora vai. 50 quilos mais leve. 1, 2, 3. Levanta ele. 50 quilos mais leve. Vai. Levanta 50 quilos mais leve. Carlos. Tá bem, mestre? Tudo bem. Sem dieta? Sem dieta. Sem dieta. Galera, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. O que aconteceu? A gente falou que não conseguia sem tentar. Sem tentar. E não conseguiram. E nenhuma das vezes vocês falaram que conseguiram também não. Eu só falei que ele está mais leve. Vamos encerrar isso aqui com chave de ouro. Vamos encerrar isso aqui com chave de ouro. Troca, vocês duas e vocês dois também. Trocam. Beleza. Vamos encerrar isso com chave de ouro? Já sentiu igual uma pena antes? Não. Não? Então respira, se relaxa. Vamos encerrar com chave de ouro. Eu acho que agora eu consigo fazer ele ficar 65 quilos mais leve. Se não for 70. Tá? Quem sabe até 75. Às vezes fica tão fácil que parece que tirou 80. Relaxa aí, mestre. Galera, vamos lá, hein? Trocando posição. 1, 2, 3, até 80 quilos mais leve. Vai. Aí, ó. Aí, galera. Galera, palmas para todos eles, por favor. Valeu, Ademir. Obrigado, Hugo. Valeu, Cris. Carlos, como é que você sentiu aí, mestre? Tranquilo? Tudo certo? Tá bem? Vamos sentar lá. Galera, eu quis fazer essa dinâmica. Fitness, aqui fica fitness rapidinho. Já pode contar essa história depois. Já posso contar, né? Tem um cara de 100 quilos a ponto dele. Então, galera, esse exercício eu quis fazer porque eu acho que ilustra bastante coisa. Né? Você acha que vai conseguir levantar? Parece que vai. 2 moças, 2 rapazes, né? Carlos ali, quase 100 quilos, e parece que vai mesmo. Vai. E realmente, você fez uma boa colocação, Cris. Pensar que não vai conseguir já é metade do caminho para o fracasso. Então, pensar que o outro vai me julgar, você já está se julgando. E julgando o outro. Então, assim, tudo começa aqui mesmo. Tudo começa aqui mesmo. Foi difícil na segunda tentativa? Foi. Na primeira foi, né? Na segunda menos, na terceira menos. O que entrou? A minha sugestão. E vocês mal me conhecem. Então a minha proposta é, vamos cultivar um ambiente de trabalho para vocês, para que vocês evoluam como pessoas, para que vocês consigam quebrar suas próprias crenças, que às vezes te limitam, para que vocês cresçam na capacidade de se comunicar, que isso é ponto extra também, daqui para a vida. E o mundo está precisando cada vez disso mais. E só para fechar, lembramos, né,
Nossa qualidade de vida depende da qualidade dos nossos relacionamentos mais próximos. Então, por que não começar a plantar essa semente no nosso local de trabalho, que a gente vai todo dia, que a gente vê as pessoas todos os dias? Eu acho que essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês e espero que vocês tenham curtido ou pelo menos captado alguma coisa. Eu tenho certeza que se alguém absorveu algo, isso já vai reverberando no dia após dia de vocês. Beleza? Era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. O que vocês acharam? Podem falar, vamos comunicar aí. Gostaram? Deu uma Eu gostei. certa... Abriu o cadeado da minha mente, né? Porque eu tenho várias ideias em criações de tanto para empreender, tanto para aprender. É tanta ideia que eu acabo que me perco na que eu realmente gosto. Que nem eu entrei numa área de confeitaria que abrange tudo. Eu ainda estou tentando absorver qual que vai funcionar mais no meu serviço, trazer uma qualidade melhor para a pessoa. Esse aí me deu uma... abriu o cadeado que estava travando. Que bom, né? Fico feliz por isso. Há mais alguém que quer deixar um feedback aí? Bom, eu acho que a partir de agora, acho que a gente tem mais espaço um com o outro, né? Uma liberdade a mais. Espero que sim. Por saber as diferenças de julgamento, né, e observações, porque geralmente a pessoa dá uma observação e a outra pode entender como se fosse um julgamento. Então, muitas das vezes, isso pode influenciar sim no ambiente e fazer com que ele fique pesado, porque algo quando não é compartilhado, não é entendido. Porque, exemplo, quando a pessoa ela fica com dúvidas e não joga isso para frente, a gente não consegue solucionar o problema, porque até então a gente não tem bola de cristal. É isso. Eu gostei desse. Então fechou melhor que eu. Gostei do exemplo de comunicação não agressiva. E você, Você também? você mandou de comunicação não agressiva? Aham. Você sabe que eu sou ruim pra ler, né? Eu li até onde eu consegui, o resto eu preciso. Depois eu vou mandar, então vocês vão evoluir, vão estudar mais. E seu feedback, mestre, aqui para todo Show de mundo. bola, vamos botar mais oportunidades para clarear outras coisas que eu sei que não clareou ainda. Nós podemos sentar mais vezes. Cara, seria 10 horas, mas Pode não é fechar prático. e vamos refazer.